Então vamos lá, essa é a nona aula do curso de apometria da turma 3. Hoje a gente está chegando na metade do curso, são 18 aulas. E hoje a gente vai falar de um tema bem importante para o processo, para a prática, para o tratamento, que é a questão dos processos obsessivos. E hoje a gente vai falar sobre o que é, né, de forma geral, como a gente sempre faz, assim, apenas para dar uma noção, para a gente começar a praticar, né? Depois a gente vai aperfeiçoando isso a partir da experiência, sobre essas energias intrusas, né? Porque no processo da apometria, a gente vai... O foco da apometria é trabalhar o processo de auto-obsessão e uma limpeza energética. Mas, às vezes, para isso acontecer, é necessário fazer algumas limpezas das camadas que são mais exteriores, mas que impede da gente conseguir chegar nesse ponto mais interno, mais profundo, mais conectado só com a pessoa mesmo. E uma dessas camadas que a gente tem que trabalhar, vamos dizer assim, de coisas externas, a pessoa que influencia ela, é o processo obsessivo. Dentro da espiritualidade, né, do espiritualismo, do espiritismo, principalmente do espiritismo, essa questão de trabalhar essas energias intrusas, né, esses processos obsessivos ou obsessões, inclusive os espíritas falam que é uma das piores, é uma das doenças, né, da humanidade, esse processo obsessivo, que nada mais é do que relações, vamos dizer assim, conflituosas ou mal resolvidas de pessoas, né? Porque quando a gente fala de obsessores, estamos falando de espíritos. Espíritos nada mais são do que pessoas. Então, para a gente desmistificar, porque quando a gente fala de obsessores, parece que é uma coisa maligna que, né? Eu acho que talvez é porque a gente tem essa visão do cristianismo e a gente já pensa logo nos demônios, assim, a coisa infernal, né? Mas o obsessor nada mais é do que uma pessoa, né? Então, hoje a gente vai falar sobre isso, assim, sobre a questão dos obsessores e como que isso é trabalhado na apometria, né? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender o termo do que é o obsessor. Então, como eu já estava falando, o obsessor ele é uma pessoa. Uma pessoa, não, né? Uma pessoa, a gente traz essa questão do humano, assim, né? Da forma mais material. Mas, na verdade, ele já encarnou, né? Não tem obsessores que nunca encarnaram. Ele só é um espírito que nasceu do nada para fazer o mal, né? Então, a gente já desvincula essa ideia de obsessor desses demônios mitológicos, assim, que eles já nasceram como um ser para fazer o mal. E, na verdade, quando a gente compreende que o obsessor é uma pessoa, a gente tem a possibilidade de compreender de que pode haver mudança, né? O que no Espiritismo trabalha muito sobre a questão dessa doutrinação, de tentar conversar para modificar esses espíritos que estão ali ou perdidos ou rebeldes, enfim. Porque aí, quando a gente entende que eles são pessoas como nós, né? Que às vezes a gente também obsedia outras pessoas, né? A gente compreende que é possível tratar esses seres, né? É lógico que há vários tipos, né? Vamos dizer assim, vamos ver algumas classificações, mas só para dar uma noção didática mesmo de função, né? Porque o espírito é algo muito maior do que a função, né?
Aqui no espaço, geralmente a gente usa bastante na apometria esse termo de energia intrusa, porque é justamente isso, né? É algo que não faz parte de você, que não faz parte do seu agregado espiritual, mas que influencia você, que te incomoda, né? Então a gente usa bastante o termo de energias intrusas para falar sobre a questão dos obsessores, mas a gente usa o termo obsessor, porque parece que o termo obsessor é uma coisa meio pejorativa, porque a gente sempre pensa que é algo muito esquisito e muito maligno, né? Enquanto, na verdade, às vezes pode ser simplesmente uma ação inconsciente daquele espírito. O termo de irmão sofredor, mas irmão sofredor eu não gosto muito não, que também é muito do espiritismo, assim, e também é uma visão meio de superioridade, né? Como se a gente não sofresse também, né? Então, chamar o obsessor de irmão sofredor é como se a gente não fosse também um irmão sofredor, né? Se a gente está encarnado nesse mundo, com certeza a gente passa por sofrimentos também. Então, a melhor maneira é falar obsessor mesmo, porque é um termo já batido, vamos dizer assim, né? Que resume, ou energia intrusa. Quando a gente vai fazer a parte de escrever o que foi tratado na apometria, às vezes a gente pode colocar simplesmente, né? Foi retirado, energias intrusas, né? Que é esses obsessores. E para a gente começar a entender isso, a gente tem que entender que, assim, lógico, se vocês chegaram até aqui é porque vocês compreendem que existe reencarnação, que existe espíritos, e que é a ação dos espíritos sobre os encarnados. E aí é onde que é o processo, ou onde que acontece a obsessão, que é justamente na interação, que é a grande desafio, né, nosso, da humanidade, até a gente evoluir bastante, é relacionamento. Então, o processo obsessivo é processos de relacionamentos espiritual, né, inconveniente, vamos dizer assim. E persistente, né? Inconveniente e persistente. Mas existe uma característica bem fundamental no processo obsessivo, que é a dominação e a subjugação da vontade. Então, sempre que a pessoa se encontra em um processo obsessivo, esses obsessores, eles tentam manipular, tentam fascinar, tentam hipnotizar e tentam sugestionar, tentam influenciar a pessoa a fim de que ela faça coisas contrárias à vontade dela, criando um processo meio que de alienação. E às vezes o processo de obsessão, se perdurar por longo tempo, que pode acontecer que a pessoa já não sabe mais quem ela é. E aí já não sabe mais o que é vontade dela e o que é vontade do obsessor. E fica uma coisa meio simbiótica, meio entrelaçado. E aí é um processo mais complicado de desligar esses tipos de obsessor. E a gente vai falar sobre alguns tipos de obsessões mais comuns, né? É lógico que pode existir outros, né? Então, o obsessor nada mais é do que esse espírito desencarnado. Um dia a gente vai desencarnar e a gente pode também obsediar outras pessoas. Mas também o obsessor ele pode ser uma pessoa encarnada. Então, às vezes o obsessor nosso está encarnado. Aquela pessoa da família ali que te persegue, os pais, irmãos, o ex-marido, alguma coisa assim, pode ser obsessões de vidas passadas que se manifestam nessa vida através da encarnação. Ou simplesmente pessoas que a gente conheceu nessa encarnação e que, de alguma maneira, criamos um desafeto, ou a pessoa cria um desafeto muito grande por nós e começa a nos obsediar por algum motivo, né? Geralmente motivos bem mesquinhos, né? A maioria das obsessões são motivos bem mesquinhos, né? E também essa ação pode ser consciente ou inconsciente. Inconsciente no sentido, a pessoa não compreende o mal que ela está fazendo. Então, às vezes, o espírito é um espírito familiar que desencarnou, mas que ainda está perdido e acaba ficando na casa, acaba, né, grudando num, grudando no outro,
acaba fazendo, né, atrapalhando, mas sem perceber que está atrapalhando, sem perceber que está prejudicando as pessoas, né? Isso acontece muito com espíritos familiares, né? E também espíritos perdidos, espíritos desencarnados que não foram encaminhados ou encostos, né? Espíritos que precisam de um choque anímico para subir, mas que ainda estão ali meio perdidos. E os tipos de obsessão. De forma simples, né? E isso também é trazido um pouco do Kardec. Se divide aqui, a gente pegou uma parte da apostila oficial do curso de apometria da Sociedade Brasileira de Apometria, em que eles vão fazer a distinção entre dois tipos de obsessões, que é a obsessão simples e a obsessão complexa, ou monoobsessão ou poliobsessão. Na monoobsessão, é quando há ação de um espírito agindo sobre o outro. Então, seja encarnado ou desencarnado com desencarnado, é sempre um espírito agindo sobre o outro. E a poliobsessão, já existe vários espíritos atuando sobre a pessoa e também existe, vamos dizer assim, métodos mais sofisticados de fazer esse processo obsessivo acontecer. Então, a obsessão simples é simplesmente a atuação de um espírito sobre o outro através de sugestões, né? Através, seja de ideias ou imagens, né? Eles não conseguem ter recursos mais sofisticados. Às vezes eles tentam pegar formas astrais para nos agredir, né? Tentar nos chicotear, tentar nos esfaquear, tentar nos bater. E aí, onde que a pessoa tem várias dores no corpo, várias sensações estranhas, mal-estar, mas às vezes é um processo obsessivo simples, né? É simples porque é só um espírito, mas às vezes, dependendo do espírito, é algo que é difícil resolver, né? Não é porque é só um e que é simples que pode ser que seja fácil resolver. Mas na maioria das vezes é fácil resolver. A questão é que quando um processo obsessivo acontece, seja ele simples ou complexo, existe alguma ligação entre esses seres, né? Entre o obsediado e o obsessor. Então, existe alguma parte doente do obsediado que se conecta com a parte doente do obsessor. É relacionamento, né? Parece, quando a gente fala de espiritualidade, a gente sempre imagina coisas, né, muito fantásticas, né? Mas se a gente for desmistificando, nada mais é do que relacionamentos doentios, né? Processo obsessivo. E a questão das obsessões complexas, as obsessões complexas já existe um aparato maior, que aí a gente chama de aparelhos, né? O obsessor consegue te manipular à distância, induzir coisa à distância, ele não precisa ficar ali em cima de você gritando na sua cabeça, ele consegue já fazer isso à distância, ou existe toda uma equipe para fazer esse processo, então alguém que fica ali só para guardar, né, que você não saia desse processo, e tem outros que ficam ali só te obsediando, e tem, né, e acabam, e tem outras questões, assim, para sugar o seu ectoplasma, né, enfim, aí já é uma ação bem mais complexa e que envolve vários tipos de obsessores. Quando isso acontece, é geralmente quando ou a pessoa, ela ocupa um lugar não é de destaque, assim, mas que exige, que influencia e que impacta o mundo de uma forma mais positiva, e aí essa pessoa acaba sofrendo obsessões complexas, né? Então, se faz um trabalho voluntário, alguma coisa assim e tal, você pode talvez, né, sofrer um processo de obsessão complexa, ou que talvez alguém contrate, né? Você tem lá um obsessor
que é seu arco-rival de vidas passadas, ele pega e contrata uma equipe desses obsessores para te prejudicar, porque só ele sozinho às vezes não consegue, ou ele também não quer perder tempo com isso, né? E aí ele acaba contratando para fazer isso. E às vezes processos obsessivos acontecem também acompanhados de uma ação de trabalho feito, que o povo chama, né, de magia, de algum ataque astral. Quando alguém vai em algum centro, por exemplo, e a pessoa pede para, sei lá, prejudicar alguém, e ali ela paga, ali faz um trabalho, e ali o que acontece é que ela faz um contrato para que uma equipe de obsessores vá até a pessoa para prejudicar ela. E aí se instala esse processo de obsessão complexa que às vezes vem junto com uma magia, um trabalho feito, um ataque astral. Então, esse processo da obsessão complexa pode acontecer dessas maneiras, assim. Ou você está fazendo coisas que incomodam o lado negro da força, né, que atrapalha os planos dele. Você começa a ajudar muita gente, isso acaba atrapalhando os planos deles e acaba que você pode sofrer obsessões complexas ou que alguma entidade contrata isso no mundo astral ou que alguém vai em algum centro, em algum lugar onde que trabalhe com essas coisas do baixo astral e acaba te atacando, né? Então, é só algumas possibilidades para essa obsessão complexa acontecer. E aí, a gente tem que entender nesse processo que, por um lado, a gente tem a pessoa obsediada e que não é legal chamar ela de vítima, né? Mas que é uma pessoa que se não tratar o processo obsessivo, a gente vai ver lá na frente algumas coisas sobre isso, o que pode causar, mas acaba adoecendo ou piorando algumas coisas, né? Então, às vezes a pessoa pode ter uma doença física por processo obsessivo que se delonga muito tempo. A gente sempre tem que entender assim que o obsessor ele é uma energia densa. E dependendo do obsessor, ele vai se conectar geralmente com o que está mais conectado com a Terra. Então, ele vai conectar com os chakras inferiores, né, e o coração. Então, geralmente, você vai sentindo um aperto no peito, uma vontade de vomitar. Quando a gente começa a sentir muitas energias obsessivas, assim, pesadas, a gente dá uma sensação de dar vontade de vomitar, porque é um impacto muito grande ali no nosso plexo solar. Então, ele gruda, né, esses seres, eles grudam nesses chakras inferiores, o plexo solar, o chakra sexual, o chakra básico ou o cardíaco. Mas dependendo do obsessor, se ele tiver mais conhecimento, mais capacidade, ele já começa a influenciar mais os seus chakras superiores, por um poder mental maior que eles têm. E aí você começa a sentir o seu chakra frontal, o seu chakra coronário, laríngeo, sendo mais prejudicados, né? Isso de uma forma geral, assim. Então, é uma coisa que a gente consegue ir identificando, assim, os sintomas, a ação e também que tipo de obsessor é esse, né? Um lugar também que grudam bastante, né, essas energias obsessoras eram as nossas costas. A gente sente aquele peso nas costas, aquele cansaço. É lógico que existe outras coisas que colaboram no processo obsessivo, como larvas astrais, como formas de pensamentos, como tudo isso acaba contribuindo, por exemplo, para a pessoa ficar desenergizada, né, cansada, sem vitalidade. Então, esses são alguns lugares em que esses obsessores grudam. Então, o obsessor ele vai grudar no seu corpo astral e vai conectar com os seus chakras para te influenciar energeticamente. E é um processo que se perdura
isso pode ir gerando desequilíbrio, e quanto mais tempo em desequilíbrio, às vezes o que acontece é que assim, a pessoa começa obsediada, ela resiste, né? Então, vai um tempo, ela resiste, ela consegue ir mantendo a vontade dela fortalecida, mas vai chegando um tempo, e principalmente se acontece coisas que abalam ela emocionalmente, é onde que esses obsessores eles já estão ali e é onde que eles conseguem se conectar mais e conseguem influenciar de uma forma mais profunda ali. E aí é onde que você baixa a vibração, a frequência, e eles conseguem te atacar de uma forma mais intensa. E aí, tipo, o que era ruim piora mais. Então você estava ruim, de repente ficou pior e pior e pior. E aí sair disso é muito difícil. Tem situações, por exemplo, na obsessão simples, que uma simples oração ela consegue afastar, né? Consegue emanar uma vibração positiva para esses seres, às vezes se desconectarem, às vezes se afastarem, ou às vezes conseguirem algum tipo de ajuda, né? Então, às vezes uma oração simples já consegue fazer isso. Mas há casos, como nas obsessões complexas, que é necessário um trabalho. No caso dos centros, eles fazem os trabalhos de desobsessão. E na apometria, a gente consegue também tratar esses, esses seres, né? Esses obsessores. E fazer a retirada deles, encaminhar. Nem todos os obsessores vão ser convertidos, vamos dizer assim, todos os obsessores vão ser terapeutizados, alguns terão que ser presos, encaminhados a outras regiões umbralinas, mais convenientes com a vibração deles, ou até mesmo em prisões astrais, onde que eles possam ser contidos, né? Já que eles estão tão afeiçoados ao mal. E isso é uma coisa que acontece muito, né? Quando a gente, principalmente para quem tem uma sensibilidade muito grande, aquele efeito esponja, né? Acaba captando não só as energias, mas os obsessores também, porque o espírito, os obsessores, eles são, na verdade, uma energia que tem uma inteligência. Às vezes tem pessoas que tipo, quando vai no hospital, pega obsessor, né? Quando vai em alguns lugares onde tem uma grande concentração desses seres doentes, porque todo lugar físico, como por exemplo o hospital, esses lugares assim, você tem, lógico que muito uma equipe espiritual ali né, auxiliando, mas tem uma multidão de espíritos doentes que estão ali aglomerados junto com as pessoas fisicamente doentes. Né? Acaba que é um lugar de dor, de sofrimento. Então acaba puxando essas energias se conectam com o campo energético da pessoa, com o campo astral da pessoa, e aí a pessoa começa a sentir um cansaço, uma tristeza, insônia, né? E aí de uma forma bem do nada, assim, né? Então o processo obsessivo acontece às vezes assim. E às vezes não é intencional, né? Às vezes você nem quer atrair obsessores, mas de repente os obsessores estão grudados em você por questão de, vamos dizer assim, de equilíbrio, né? Então eles veem alguém com energia melhor, eles vão lá tentar sugar essa energia para continuar a vida deles, né? E aí a gente tem os encostos, às vezes a gente vai em alguns lugares, como bares, esses lugares assim, geralmente tem algumas entidades ali que vão estar encostando a gente depois que a gente fez o que eles queriam ali, né? Eles desacoplam, vamos dizer assim, do nosso campo astral. Então, isso é uma coisa muito comum de acontecer. Rafa, Oi? só contar aqui para todo mundo. Você falando aí, teve uma vez, eu moro em São Paulo, né? E trabalho em hospital, e eu achava, né, que era super acostumada e tudo. Por acaso, eu passei na rua da Cracolândia. Foi o pior dia da minha vida. Eu não conseguia respirar. Eu não conseguia andar. Tipo, foi o pior dia da minha vida. Eu sentia que meu carro estava cheio
de gente, de coisa. Nossa, muito espírito doente. Eu demorei muito tempo para me recuperar, tive que fazer uma limpeza, ir no centro, foi bem difícil. Nunca mais eu passo lá, sério. E eu achava que eu tinha, assim, força, né, para lidar com essas coisas. Mas, sério, quem faz trabalho voluntário lá, eu admiro, viu? Muito difícil. É porque essa questão da Cracolândia, a Cracolândia é um como se fosse um umbral na Terra, né? Nossa, e foi por acaso, assim, que eu passei lá. Nossa, nunca mais, muito difícil. Muito triste, muito triste. É o inferno na Terra mesmo. Deus. E aí, eu até coloquei isso como um exemplo aqui em processo obsessivo. Mas você imagina aquelas pessoas ali que elas estão 24 horas conectadas com aquela energia e aqueles pensamentos focados naquilo. E imagina uma pessoa dessa te obsediando, né? É muito complicado, né? E para quem é mais sensível, tem essa sensação mesmo, assim, tipo, do carro cheio de gente, de um monte de... Tem essa sensação mesmo. E acaba que, assim, você não era sua intenção captar tudo isso, né? De se conectar desse jeito. Mas como a sua energia é uma energia muito boa, né? Acaba que é como se fosse uma osmose, assim, né? O mais concentrado com o menos concentrado para gerar um equilíbrio, né? E acaba que eles grudam automaticamente, assim, né? Vão atrás e acabam sugando mesmo. E aí depois é difícil desgrudar, né? Depois é difícil desgrudar. Por isso que às vezes nem só a oração resolve, dependendo do caso, assim, você tem que realmente fazer um processo de que você precisa de auxílio de uma equipe espiritual, que você precisa fazer outras coisas para conseguir se desvincular da energia. Foi difícil. Eu não conseguia respirar, eu vomitei bastante. Foi o pior dia da minha vida aqui em São Paulo, eu acho. Nossa, é um trauma, Deus me livre. Aí tem gente que vai lá, né, dar comida, vai fazer uns trabalhos social lá, né, na Cracolândia. Sim, nossa, eu admiro, viu? Acho que são pessoas muito fortes, porque é difícil. Mas é isso aí. E a questão é justamente essa, é a frequência, né? Porque quando você tem um lugar como esse, você tem um monte de gente ali que está envolvido com uma série de coisas, né? Então, a pessoa que está na Cracolândia, ela está envolvida com prostituição, está envolvida com, às vezes, até assassinato, roubo, um monte de coisa. E sempre pensamentos, né, da droga, pensamentos negativos, e aquilo tudo cria um bolsão, né? É um bolsão de energia negativa que é uma região umbralina. Então, geralmente esses lugares, eles têm igual a Cracolândia, ela tem a parte física e tem uma região umbralina muito densa, né, conectada no astral, que uma retroalimenta a outra. Então, a Cracolândia alimenta essa parte do astral, que é onde que está todos os obsessores, onde que está tudo isso, e os chefões ali comandando tudo. E essa parte também vai comandando a continuação da existência desses lugares. Então, tem lugar que é muito denso que acontece isso, assim como também tem lugar que é mais sutil que acontece isso. Então, sei lá, um hospital tem também uma contraparte ali de um hospital astral que também vai fazer todo esse auxílio. Mas obrigado aí pelo seu relato. Agora é aprender a lidar com isso, né? Vamos lá. Mas às vezes assim, foi difícil da primeira vez, né? Mas se você fosse trabalhando, né, a mediunidade, as suas energias, talvez você conseguiria ir
assim, também não é aquela coisa, né? Mesmo que você trabalhe, se equilibre, de todo jeito você vai sair de lá arrebentado. Mesmo que você vá fazer um trabalho para ajudar, você vai sair de lá arrebentado. Porque suga muita energia. Então, no caso de ataques conscientes, eles vão se diferenciar de acordo com a inteligência e a capacidade mental da energia intrusa, né? Então, uma coisa bem interessante é que, assim, a gente sabe que, por exemplo, fisicamente, falando assim da nossa vida material, quando os nossos pais, por exemplo, ou os nossos companheiros, namorados, maridos, eles criticam a gente quando eles falam algumas coisas negativas, aquilo tem um poder de nos atingir de uma forma muito intensa, mas isso acontece pelas nossas ligações, pelos cordões que a gente construiu, que se conecta com essas pessoas. Que quanto maior é a conexão, né, de energia, de tempo que você gasta com a pessoa, com questão emocional que você investe e tudo mais, das vivências que você vai tendo, você vai criando cordões energéticos e isso vai sendo fortalecido com o tempo e vai ficando cada vez mais forte. Por isso é bem difícil terminar uma relação, porque é como se você cortasse esses cordões, né? E isso dói. Então acaba que essas pessoas que estão mais próximas de nós, é mais fácil as pessoas nos obsediar. Por isso que é muito mais fácil a gente obsediar, nós encarnados, obsediar um parente que desencarnou, do que qualquer outro espírito que esteja por aí, perdido. Pela essa ligação energética que a gente tem, esses cordões de ligação que a gente tem, pela intimidade da conexão que a gente tem com essas pessoas. Então, isso influencia no processo obsessivo. A outra questão que influencia no processo obsessivo é a capacidade mental de inteligências e de especialização no mal que essas entidades têm. Então, acaba que eles conseguem fazer várias coisas, né? Então, às vezes, eles estão apegados a vícios, né? Como vingança, mágoa, alguns apegos assim. E eles também conseguem construir, que aí isso é uma coisa que a gente trabalha um pouco na apometria, de retirar, que são questão de aparelhos, de artefatos astrais, para conseguir te influenciar. Então, e também a própria capacidade mental mesmo que eles têm de obsediar pela própria mente. É só você pensar assim, como que um político, como que as pessoas ficam tão vibrantes com o político. E é uma capacidade mental de domínio das massas muito grande. E às vezes o processo obsessivo de seres mais com poder mental maior e mais especializados no mal acaba tendo isso. Então a pessoa entra em um estado de fascínio, de hipnose, só pela ação mental desses espíritos. E como age os irmãos de sofrimentos que atacam os encarnados. Então aqui a gente vai ver alguns tipos de obsessão. Então a gente tem a simbiose, que é um processo de codependência. Então essa codependência é justamente essa conexão entre isso acontece muito entre familiares, às vezes os pais com os filhos, às vezes algum parente de vidas passadas e acabam criando essa simbiose ou algum ser de vida passada, né? Que acaba, uma coisa que aparece às vezes muito na apometria é um obsessor de vidas passadas que acha que é dono da pessoa ainda. Então, se ela teve alguma relação com ela em vidas passadas, e aí essa entidade ainda acha que é dono da pessoa e continua obsediando ela e travando a vida dela em algumas questões, como relacionamento e outras coisas, né?
Então, a gente tem essa simbiose, que é uma ação mútua, né, de codependência, e acaba que a pessoa fica dependendo desse ser também que está ali obsediando ela. Temos o parasitismo, que é simbiose e parasitismo são termos da biologia, né? O parasitismo é quando tem uma espécie que se beneficia da outra, né? Que acopla ali, que fica só sugando até o outro morrer, como se fosse quase um vírus ali, né? Que precisa do outro para existir. E geralmente esses espíritos são os que mais obsediam, né? São os mais comuns processos de obsessão, assim. Porque para sobreviver e viver bem, vamos dizer assim, no mundo astral, você precisa de energia. Os espíritos de luz, eles conseguem captar a energia do universo e fazer isso prosperar, vamos dizer assim. Então, eles conseguem se alimentar dessa energia, né? Acho que até tem no livro, na série do André Luiz, que fala sobre isso, assim, chegou lá e tinha que tomar sopa de caldo, né? Só líquido, assim, porque ele ainda estava pegado na matéria. Mas aí, com o tempo, ele foi aprendendo a conseguir viver só captando energia cósmica e tudo mais, e se alimentar dessa energia que está disponível no universo também, que acaba se multiplicando quando você consegue usar bem essa energia fazendo bem, isso acaba expandindo. Agora, espíritos que não conseguem fazer isso, eles acabam tendo que sugar isso de algum lugar. Eles não conseguem produzir e nem captar essa energia do cosmos. Então, eles vão no outro, né, para tirar do outro, e é onde acontece o parasitismo, né? E temos também o vampirismo. O vampirismo é uma ação intensa de parasitismo, em que isso acho que é um termo bem comum, né? Quando a gente pensa no vampiro, já pensa alguém ali sugando o seu sangue. E sangue é energia vital, né? Fluido vital. Então, o vampirismo é justamente esse processo. E às vezes a gente tem também essa ação de vampirismo entre pessoas encarnadas, né? Quando você chega perto da pessoa, você tá ali no lugar que a pessoa é, senta do lado da pessoa, de repente a pessoa suga a sua energia. E às vezes as pessoas que são vampiras, assim, elas gostam de estar com pessoas que têm uma energia boa justamente para sugar essas pessoas. Aquela pessoa que sai, ela sai ótima e você sai detonado. Esse é o vampirismo. Então acaba que o vampirismo já é uma ação um pouco mais consciente do que o parasitismo, porque às vezes o parasitismo ele pode ser uma ação bem inconsciente. Se a pessoa, por exemplo, tem um vício, acaba que o parasita ele se acopla ali para se alimentar de um vício. Mas o vampiro não, o vampiro ele vai ali só para sugar energia, vai em outro, ele já tem uma certa fluidez maior, assim, ele consegue se movimentar mais. Ele não fica parado apenas sugando uma pessoa só. Então, esses são alguns tipos de processos obsessivos em que acontece, né? E agora vamos falar um pouco sobre algumas classificações, mas isso aqui é didático, né? Para a gente entender um pouco sobre como é que agem esses espíritos e que tipo de espíritos são esses, né? Então, a gente tem os ovoides, que é um formato oval, que foi desconfigurado no processo. Então, a pessoa tinha um corpo astral, era uma pessoa que tinha um corpo astral, e aquilo, com o tempo, pela fixação de uma ideia, né, e também não conseguir fazer essa captação de energia e de produzir a sua própria energia, acaba o corpo astral, e também não reencarnando, acaba que o corpo astral ele vai se compactando e vai se diminuindo até formar um ovoide, né? Formar como se fosse um ovo de energia que vai sempre transmitir as monoideias, né? Então, às vezes, isso é comum no processo obsessivo, quando a pessoa está ali muito focada em uma monoideia, né? Que ela precisa fazer aquilo, que ela precisa fazer aquilo. E, às vezes, ideias de vingança, de raiva, de ódio, eles são bem desses ovoides. E eles são colocados, né? Porque eles quase que não se movimentam por conta própria. Então, eles acabam sendo colocados por outros obsessores para que a obsessão aconteça. E
tem aqueles obsessores que são obsessores kármicos. Os obsessores kármicos são aqueles que a gente contraiu eles em vidas passadas e que nos acompanham. Esses obsessores, eles às vezes não tem muito o que fazer com eles, porque eles não vão sair de perto da gente até que a gente consiga se melhorar tanto que não vai fazer mais sentido ter eles conosco ali. E aí é um aprendizado que a gente aprende para a gente e a gente aprende para eles, porque são obsessores que estão muito determinados ali em nos prejudicar ao longo do processo. Então, se você consegue se melhorando, você acaba, como eles vão estar sempre ali te assistindo, você acaba ajudando eles também a se melhorarem. Até que um momento eles veem que não faz mais sentido aquele processo e seguem. Esses obsessores são um pouco mais complicados, né? A gente não consegue tirar eles simplesmente, porque é uma ligação muito mais forte. Não é simplesmente um obsessor que você pegou por aí. É alguém que te conhece de vidas passadas e que te acompanha. Então, mesmo que você possa afastar esse obsessor, ele vai conseguir te encontrar de novo. E às vezes esses obsessores, eles te encontram, às vezes eles não sabiam que você reencarnou, estava tudo bem e tal, mas aí de repente eles conseguem te localizar, e eles vêm atrás de você e de repente a vida da pessoa começa a mudar muito. Aonde que é o retorno desses obsessores kármicos, que você fez algum mal para ele em vidas passadas e aí eles voltam para te cobrar isso, né, para equilibrar. O processo kármico é isso, para descarregar a energia negativa que foi juntada durante um processo anterior. E tem os obsessores familiares. Então, os obsessores familiares são os parentes, né? Que às vezes desencarnam e continuam na casa, ou às vezes a gente obsedia eles depois que eles desencarnam, ou que às vezes, né, é alguém que desencarnou faz muito tempo, mas que também não conseguiu, né, subir, não conseguiu evoluir ali e acaba ficando perdido. Então, ou alguém que se mantém ali por algum laço negativo de vingança, de raiva, de apego, ou outros motivos torpes assim, que essas criaturas insistem ainda em ficar no seio familiar. E a gente tem outro tipo de obsessor, que é os encostos, que é aquele que a gente às vezes senta lá no bar, e eles encostam um pouquinho e tal, vão embora. Ou em alguns outros lugares assim, né? Ou no hospital também, chega ali, né? Tal, mas assim, são obsessores que não, dependendo, eles são muito pontuais. Então, se você estiver fazendo aquilo ali, eles se conectam com você, depois que você termina, eles se desconectam. Ou às vezes eles continuam conectados a você para puxando mais energia. Então acaba que, mas não são, geralmente são bem conscientes assim. Então não são alguém que quer fazer o mal, eles só quer um pouco de energia para continuar ali do jeito que eles estão. Tem os processos obsessivos de encarnados para encarnados, que eu já falei bastante hoje, né? Que é às vezes a ação consciente ou inconsciente dos nossos familiares encarnados sobre nós, ou de pessoas próximas sobre nós, ou até mesmo de pessoas que acham que são o nosso desafeto, né? São os nossos inimigos, né? E acabam nos obsediando. E é interessante pensar assim que um dos maiores obsessores de encarnado para encarnado são médios, né? Porque como a pessoa desenvolve a mediunidade, ela também tem a maior capacidade de obsediar os outros. Porque como essa pessoa trabalha essa musculatura energética e tudo mais, e acaba conseguindo até mesmo se conectar com obsessores mais facilmente do que outras pessoas, essas pessoas conseguem obsediar as outras com maior facilidade e com maior força, né? Tem também o processo obsessivo de viciados, em que eles têm algum vício físico, né? Bebidas, drogas, sexo, outras coisas, ou coisas imateriais, como sentimento de vingança, de ódio, hábitos, né, pensamentos nocivos assim,
né? Que vício nem sempre é físico, vício ali às vezes é alguma coisa que está ligada ao pensamento, ao sentimento. E aí eu até dei esse exemplo aqui, que é a pessoa da Cracolândia falar na sua cabeça o dia inteiro, 24 horas sobre crack, né? É meio difícil você resistir e não lá fumar um crack, né? Então acaba que são espíritos muito doentes e que eles precisam do vício, eles estão ali focados no vício. Geralmente são espíritos doentes e escravos, né? Têm uma vontade muito fraca e dominados pelo vício, elas acabam sendo dominados por entidades negativas mais fortes do que eles. E tem os agentes das sombras, né? Colocando de uma forma resumida esse nome, né? Agentes da sombra, que são tipo os sentinelas, chefes de alguma coisa, alguém ali para guardar, ou chefes de falange, né? Os nomes são muitos nomes, né? Muitas classificações. E esses seres são aqueles que estão a serviço do mal. Então, é aquele que vai coordenar espíritos ou vai escravizar outros espíritos. Então, esses espíritos às vezes são contratados para prejudicar alguém ou para beneficiar alguém em desacordo com as leis universais. E tem os magos negros, né? Que são espíritos que têm um conhecimento dos poderes mentais e sabem utilizar isso com maestria. Quando a gente fala mago negro, às vezes a gente tenta, as pessoas, né, do imaginário popular já logo imaginam os arquétipos de um ser lá com cajado na mão, com a roupa meio medieval, soltando raios, assim, né, como Gandalf do Senhor dos Anéis. Mas, na realidade, quando a gente fala de mago negro, é qualquer espírito que tem uma capacidade mental maior e que tem conhecimentos, né, assim, sobre como manipular energia, sobre como manipular pessoas, como manipular outros espíritos, tem um poder mental muito grande. E aí pode ser talvez um ex-grande executivo, pode ser, sei lá, alguém que tenha essa capacidade mental. Então não precisa necessariamente ser alguém que tenha uma precedência espiritual, né? Uma precedência de caminhada na espiritualidade ou no mundo energético, assim, mas que traz essa capacidade desse grande poder mental de conseguir escravizar outras pessoas. E esses magos negros, geralmente, eles têm todo né, uma equipe, assim, tem as suas bases astrais, né? Às vezes são cientistas também, né, esses magos negros. E uma das coisas que eles mais fazem também é roubar ectoplasma, né, para eles continuarem vivos. Que no mundo espiritual, uma moeda muito forte é o ectoplasma. Uhum. Como assim, Luan? Seres de outros planos, você fala tipo extraterrestres? Tem aqueles seres lá dos, como é que chama? Os reptilianos, né? Aí vai muito, geralmente quando existe obsessões assim de extraterrestres, porque a pessoa tem ligação com esses seres, né? Dentro da história da evolução dela, ela tem alguma ligação com esses seres. Seja porque ela veio de planetas desses seres, seja porque em algum momento das encarnações ela se conectou com esses seres e fez alguns acordos, alguns contratos, e aí esses seres ainda não deixam ela em paz mesmo quando ela desiste desses acordos. Mas assim, não é uma coisa comum, né? É uma coisa que afeta as pessoas, a maioria das pessoas. Mas a gente já tratou muito questão assim de seres obsediados por extraterrestres, né? Até a Noema colocou aqui, né? Os reptilianos, draconianos, greys, tem vários, né? Mas aí, assim, você tem que ter uma ligação com eles, né? Não é simplesmente eles vêm te obsediar, né? Assim, do nada, assim, extraterrestre vem te obsediar. Mas você tem que ter alguma ligação precedente
para justificar esse processo obsessivo, mas tem como sim. E são obsessões mais complexas, né? Possui contratos, implantes, chips, mas você precisa ter uma ligação, né? Alguma coisa que conecta com esses seres, assim. E seres demoníacos como o da Goécia, da Goétia. Então, eu vejo se depende, né? Porque esses que são demônios da Goécia, a maioria das vezes eles, a pessoa que chama eles hoje, né, a gente já ouviu falar isso, né? Tá chamando um obsessor ou algum espírito da Quimbanda ou alguma coisa assim. Mas são obsessores de uma dimensão diferente, porque são obsessores de egrégora diferente, né? Então, e aí é muito complicado dizer, porque eles, no caso dos demônios da Goécia, são como se fossem deuses, né? Deuses de outras religiões, vamos dizer assim, né? Então, os demônios da Goécia são seres espirituais. Assim, quando a gente fala de um deus, é um ser espiritual, alimentado e tudo mais, né? Que era deus de algum povo, né? Baal, esses outros eram deuses, aí teria que estudar a história, se eles foram pessoas que encarnaram. Existe, por exemplo, a questão dos orixás, tem história de orixás que são pessoas que encarnaram e que depois viraram deuses, né? E também se for pegar na Índia, né, tem aqueles seres azuis lá, os avatares, né, que são deuses encarnados. Então aí teria que ver se esses demônios eles teve uma encarnação, mas geralmente eram deuses de outros povos, né? Ou, mas eles não têm uma encarnação, eles não têm, inclusive, nem forma física, né, de ser humano. Geralmente são formas que misturam uma coisa com a outra ali, são entidades realmente de outro plano, mas de um plano. O Rubens Saraceno fala que nos livros dele, fala que é o nono círculo descendente, né? É como se fosse uma parte do astral mais trevosa do que essa que a gente conhece como os obsessores, essas coisas, que é como se fosse um espaço trevoso mais próximo da nossa realidade. E esses seres demoníacos estariam em uma zona trevosa mais densa que isso. Então acaba que, né, por um lado eles teriam mais força do que esses obsessores, né? Teria que estudar, né? Mas agora esse é algo muito específico, né? Também, assim, tem essa questão, né? A pessoa nunca sabe se ela está realmente chamando o demônio, se está chamando um obsessor ali, que se manifesta na forma de demônio. Porque isso acontece muito, né? Muita gente que viaja fora do corpo fala isso, né? Que chega lá, aí tem um cara lá que fala que é Lúcifer. É o cara lá que fala que é o Satanás, né? Que, na verdade, ele é só um espírito que fala que tem esse nome, né? Mas nesse caso aí dos demônios mesmo, eu acho que teria que olhar para esse lado que eles foram deuses e se eles encarnaram ou não para eles terem essa, essa característica. Isso falando dos 72 demônios, né? Porque se a gente for pegar na Grécia mesmo, o estudo assim, eles na verdade eram mortos, né? Que ó, esse termo de Goécia começou na Grécia para trabalhar com essa questão dos desencarnados, de pessoas desencarnadas que estavam ali atrapalhando. Mas se a gente for pegar, e é a mesma coisa, né? Falando de demônios, a mesma coisa dos anjos, né? Tem gente que fala que recebe mensagem do Arcanjo Miguel, né? Eu acho isso meio viagem, né? Porque já não é. O Arcanjo Miguel, ele não é uma pessoa e nunca foi uma pessoa, né? Se a gente pegar a história mitológica do Arcanjo Miguel, ele nunca foi uma pessoa. Você pode evocar Arcanjo Miguel, você vai sentir uma energia, né? Não é uma pessoa, a gente tenta humanizar, né? Mas não é uma pessoa. Então é um ser que está em uma dimensão totalmente diferente, que tem uma energia totalmente diferente. Também, aí a partir disso, a gente pode você evoca Arcanjo Miguel e vem outras pessoas, e vem entidades que têm uma vibração que se conecta com o Arcanjo Miguel. Então, ele é
o guerreiro do astral e tal, chefe das milícias celestes e tal, aí vai vir tipo São Jorge. São Jorge não, São Jorge foi um cara que viveu, que desencarnou e que virou santo, e que tem uma egrégora ali que talvez se conecte com o Arcanjo Miguel. Ah, Ogum também é um orixá, mas é um orixá que era uma pessoa que, né, que tem uma história, que tudo mais, que virou Deus, que pode se conectar com essa energia de Arcanjo Miguel. Então é meio difícil, né, compreender isso de uma forma humana, assim. Então a gente até tem um desenho do Arcanjo Miguel com a espada e tal, né? Mas, acho que é muito simbólico, a gente não entende direito o que é isso, né? Porque tá muito além da nossa mente concreta. Mas a questão dos extraterrestres acontece, mas a pessoa tem que ter uma ligação, né, de vidas passadas, alguma coisa assim, não é? Ou ela está numa posição em que incomode esses seres, né? Assim, pessoal, algum chefe muito grande, assim, que incomodaria os planos desses seres, assim. Mas geralmente é essas duas coisas, ou é de vidas passadas, ou é essa pessoa ocupa algum lugar que incomoda esses seres, né? Que é meio difícil, assim, do nada um extraterrestre ficar te obsediando. Então, o processo obsessivo é justamente é, quando esses obsessores eles começam a criar uma certa afinidade com você e começa a te influenciar, né, de uma forma mental, com ideias, com imagens, e às vezes até despertando coisas de vidas passadas, né, em você, que é algo que tem em você. Então, é como se assim, para você se afinizar com eles, eles precisam do seu lado doentio para haver essa conexão de vibração de frequência. Então, eles vão influenciando até que você vai baixando e vai acessando essas coisas negativas que já tem dentro de você e acaba que ali eles acoplam, né? O processo obsessivo, ele sempre acontece de uma forma mental, de uma forma de vibração, né? É sempre essa conexão, não é uma questão física, né? Não sei se for uma pessoa encarnada. Se for uma pessoa encarnada, pode ser uma questão mais física, né? Onde que a pessoa fala uma palavra e aquilo te afete bastante. E aí tem até a questão, assim, dependendo do processo obsessivo da pessoa, várias sessões para desfazer todo esse processo obsessivo. Porque se você tira tudo de uma vez, às vezes a pessoa até desencarna, porque aquilo ali está tão conectado com a pessoa que é meio difícil você tirar tudo. Então, você vai tirando um pouco, vai tratando, tirando outro pouco, até que você consegue tratar a pessoa e desfazer toda essa energia intrusa. Por isso que às vezes há várias sessões, né? Somente as obsessões complexas são várias sessões para tratar esse processo obsessivo sem prejudicar a pessoa. Porque às vezes a pessoa está tão nisso que quando ela faz uma sessão que tira esses obsessores, ela começa a sentir falta de alguma coisa que ela não sabe direito o que é, só que ela começa a sentir falta do obsessor. Está tão acostumada ali, tá com o obsessor. E há várias doenças, por exemplo, que a gente observa um processo obsessivo. Às vezes, a esquizofrenia tem um processo obsessivo que é de vidas passadas, né? E tem a questão física também, mas tem um processo obsessivo que às vezes é de vidas passadas, convulsões, tem algumas coisas assim. Não é todos os casos, né? Mas tem alguns casos em que existe esse processo obsessivo de vidas passadas, né? E para a gente finalizando aqui, vou falar sobre os sintomas de obsessão. Então, uma das coisas que pode acontecer é uma sensibilidade aumentada e choro compulsivo, alteração de humor de forma repentina e sem motivos aparentes, vida financeira destruída, relacionamentos conturbados, agressividade, julgar os outros, se sentir vítima, se envolver em fofocas, ver vultos ou ver barulhos estranhos na casa, sentir angústias e pensamentos negativos que vêm de repente, vícios, a sua vida muda de uma forma inexplicável após a morte de alguém, doenças recorrentes, falta de energia, cansaço constante, desânimo sem motivo aparente,
brigas e discórdias recorrentes que geram dor e sofrimento, um mau cheiro constante, sem conexão nenhuma com causa material. Esse dia até uma pessoa me falou sobre essa questão, né? Ela me relatou a pessoa é médium também, ela me relatou um caso assim que ela sentiu um cheiro de podridão. Às vezes, quando você sente a presença de obsessores, você sente esse cheiro de podridão. E como enxergar melhor os sintomas, né? Fica atento às ideias torturantes a se fixarem. Quando sentimos forças interferindo no processo mental, quando se verifica a vontade sendo dominada, quando se experimenta inquietação constante, quando se sente um desequilíbrio espiritual. E um processo obsessivo a longo prazo pode gerar desordens patológicas, como doenças físicas, porque aí cada vez vai ficando mais denso, vai influenciando até o duplo etérico, vai gerando doenças físicas. Loucura, uma coisa que pode acontecer principalmente com médiuns, e morte física. Dá para desencarnar através de ação de obsessores, né? Isso pode acontecer. E aí também o suicídio, né? O suicídio também, algumas vezes, é provocado por processos obsessivos intensos, né? Que, de repente, a vontade da pessoa é totalmente subjugada e a pessoa, por um pequeno lapso de tempo, ela comete uma coisa que vai ter sérias consequências, assim. Então, vocês têm alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta até meio besta, assim, meio de ignorância, mas vou fazer, Rafa. Por exemplo, igual você falou que dependendo dos casos, se for uma coisa mais complexa, só a oração não ajuda. Mas, por exemplo, assim, se eu pedir meu mentor, falar, ô, me socorre aqui, eu acho que tá acontecendo uma obsessão, um trem assim, a espiritualidade, ela sozinha não faria esse trabalho, eles querem que, no caso, a gente busque uma ajuda, até para entender o que está acontecendo, seria assim nesse sentido? Porque depende, né? Por exemplo, se você passa por isso, aí você pede o seu mentor para te ajudar. Às vezes, a ajuda que o seu mentor pode dar é te indicando outras coisas para você fazer, né? Outros lugares para você ir e tal. Então, porque às vezes não resolve só assim, né? Você pede e eles limpam isso, porque são energias densas e que precisam de todo um amparo, né? A gente precisa dos outros, né? Para ajudar a gente, não tem como. E aí também varia, né? Porque, por exemplo, se for um processo obsessivo, o mais interessante é ter pessoas encarnadas fazendo o processo de obsessão. Porque a energia, o ectoplasma denso da pessoa encarnada ajuda no choque anímico, no tratamento desses obsessores. Então, acaba que precisa das pessoas encarnadas para ajudar nesse processo. E também são muitas coisas, né? Então, não é só o mentor chegar e limpar, dependendo do processo, é bem complexo e precisa de toda uma equipe, né? Para conseguir fazer a limpeza. Entendi, obrigada. Por nada. Mas geralmente o mentor vai te falar, vai no centro, faz isso, né? Faz aquilo. Só ele sozinho vai fazer tudo. A Nilma perguntou qual a melhor forma de proteção, além de vibração elevada, as orações e a ajuda do mentor. Esse negócio de proteção é sempre complicado, porque não existe uma fórmula mágica em que você está isento de todo tipo de obsessão, todo tipo de energias negativas. Porque nada dura para sempre, né? Nada é eterno. E a gente está sempre em relação. Então, a gente está sempre trocando e não tem como uma hora ou outra a gente pega energia negativa, ou a gente está mal emocionalmente, a gente pega... Acho que a gente não tem que pensar numa coisa mirabolante que vai resolver tudo.
Mas você já falou algumas coisas que ajudam, né? Mas e é isso que ajuda mesmo, você se proteger. É você, porque assim, ou você tá perdido, e se você tá perdido, você geralmente pende pro lado de ser obsediado, ou você já tá obsediado e continua cultivando essa obsessão, ou você está sempre lutando para estar conectado com as energias positivas, com o seu mentor, com oração, que coisas que vão te elevar e vão acabar afastando esses obsessores. Agora, acho que aí é uma questão de postura, né? Porque se você for observar no mundo espiritual, os mentores, os amparadores, eles, só se eles estiverem em estado muito elevado, eles sempre vão estar indo até os obsessores para auxiliar, né? Para tratar, para ajudar essas pessoas, esses espíritos. Então, acho que a melhor forma é você aprender a lidar com isso quando isso acontece. Você sempre se colocar a serviço de ajudar, seja através de oração, trabalhando energeticamente, né? Enfim. Porque acaba que só de você se ajudar, você já ajuda eles, como eu falei da questão do obsessor kármico. Então, só de você ser uma pessoa melhor, você já ajuda esses obsessores a se afastarem de você e também a aprenderem algumas coisas com você. Então, acaba que a melhor forma de proteção é você fazer as coisas que você falou mesmo e estar sempre tentando se melhorar como pessoa, porque não tem jeito. Até quem, né, quem trabalha com a espiritualidade é obsediado constantemente. Tem até uma coisa do Divaldo Franco que ele fala mesmo, assim, né? Um cara chega e falou assim, não sei o que, tem um obsessor aqui, não sei o que, me atrapalhando e tal. Aí ele falou assim, tá, você tem um, eu tenho 20 aqui na minha frente, me atrapalhando. Porque, assim, não tem como, assim, se livrar disso, né? Principalmente estando encarnado. Só se você for iluminado e tudo mais, né? Que é uma coisa bem rara de acontecer. Mas não tem muito o que fazer. O que fazer é você, né, se conectar com coisas boas e se melhorando como pessoa, como espírito, né? E ajudando esses que vêm até você. Porque às vezes a gente suga, a gente capta, mas a gente não sabe o que fazer com isso, né? E aí é onde vem os processos de limpeza. Então, passar pela apometria, tomar um banho de erva, fazer oração, fazer uma limpeza na casa, uma defumação, essas coisas, né? Tomar um passe. Então, tudo isso é uma coisa legal para a natureza. Então, tudo isso ajuda a você limpar. Porque todo jeito a gente vai pegar algo aí de negativo, algum obsessor em algum momento. Então, é importante também a gente aprender a limpar as energias negativas. De todo jeito vai acontecer. Tem mais alguma pergunta? Ô, Rafa, seguindo o gancho da nossa amiga aqui, a Nilma, tipo assim, quando eu me senti obsediado, eu comecei a treinar meditação e tudo mais para eu ver que aqueles pensamentos não eram meus, eu conseguia desvencilhar. E antigamente também, quando era um sentimento assim que eu via que não era meu, que eu não me identifico com facilidade, eu também consigo só sentir e deixar ele passar. Mas aí às vezes eu sinto obsediado, que é um sentimento tipo assim, eu sofro de ansiedade e parece que eles estão me passando geralmente isso, que é uma coisa que não tem como eu não me identificar. Aí no caso, como que eu bloquearia isso? Como que eu trataria isso? Porque, tipo, energeticamente, eu faço o que você falou, assim, quando eu me sinto sugado, eu vou lá, tomo um banho, me energizo, faço vibrações. Aí, mentalmente, eu medito, eu sempre questiono os pensamentos que vêm, mas na parte emocional eu tenho essa dificuldade, assim, entendeu? Eu sinto que eles, é o lugar que eles mais pegam. Uhum.
Aí depende de cada caso, né? Mas assim, se você tem clareza do processo obsessivo, e dependendo do processo obsessivo, a melhor coisa é, tipo, tentar dialogar com isso. Tentar dialogar e ir conduzindo isso para melhorar, né? Como se estivesse conversando com você mesmo e conversando com esses seres, né? Porque às vezes quando a gente é obsediado, a gente sente raiva, né? Esses gramados do obsessor mexendo no saco. Mas a melhor forma é não brigar com o obsessor, né? Já aconteceu isso. A gente na turma passada, a gente foi fazer um exercício, aí a pessoa foi brigar com o obsessor da hora. Eu falei, senão você não faz isso. Você tá ali para tratar o obsessor, você vai ficar brigando com o obsessor. Então é buscar tratar, né? Então você conversar com você mesmo, né? Ver qual que é a questão e conversar, né? Aí depende de cada caso, né? Para ver o que realmente dá para fazer, né? Mas questões assim, emocionais é difícil porque é uma coisa que é sua e também acaba que então é bem complicado assim. Tem que ir se resolvendo, né? E aí acho que é conversando com você mesmo, com esses seres, né? Que se você percebe que eles estão ali mesmo, né? Dá para ir conversando com os obsessores, tipo, doutrinando eles mentalmente, né? E agora com a apometria, se você sentir, hoje a gente vai fazer exercício assim, e também vocês podem fazer em casa, uns nos outros. E hoje a gente já vai começar a fazer, acho que não, na passada a gente não fez, não. Então essa aula a gente já vai começar a formar duplas para fazer exercício, né? A gente começa a ficar mais perto da prática. E aí vocês fazem um no outro, né? Que aí é mais fácil o outro ver que você está sendo obsediado, como é que tá. Porque às vezes a gente não percebe tanto, né? Mas aí se você pode fazer isso sozinho também. Se você perceber, você desdobra, faz no campo de proteção, desdobra, e se você percebe esses seres, você, né, passa energia neles e tal, e caminha eles, porque aí isso já alivia bastante. Entendi. Resolve bastante. Obrigado, Assim. viu? Depois você testa e me fala. Sim, eu nunca pensei do lado deles, sabe? Às vezes eu peço ajuda espiritual, sempre foco em mim, mas vou começar mais a fazer isso, mandar energia para eles, tratar mais esse lado, assim. Aí agora com o desdobramento fica mais fácil chegar até eles, né? Você desdobra, consegue ter mais clareza deles e enviar essas energias e encaminhar, né? E, pessoal, agora a gente vai partir por exercício. Escolha uma dupla para vocês fazerem o exercício. Seria mais fácil você direcionar as duplas, que a gente não se conhece, fica um pouquinho. Não sei. Vai ver. Não, mas é legal vocês escolherem. Tanto faz, porque é legal depois vocês ir trocando também, para vocês irem tratando pessoas diferentes, com coisas diferentes. Faz parte, tá? de caminhar para a prática. Eu acho que eu conheço a Paula. Paula, você dava aula de inglês? Dava muitos anos atrás. Eu tô vendo que eu conheço o rostinho também. Você foi Não minha tô sabendo da professora. onde. Ai, gente, então Você das foi minha aulas de professora. inglês. É verdade, Então acho que a Paula pode Mariana, ser é minha de lá. dupla, minha ex-professora. Pode ser, vamos fazer. Felipe, você faz comigo? Michele? Mãe, vamos. Pode ser. Beleza. Beleza. Algum problema fazer comigo, Nilma? Eu não me importo fazer com ninguém, gente. Vocês escolhem.
Beleza, então. Obrigado. Então, fecha os olhos. Faça uma respiração profunda, solta o ar devagar. E vão relaxando os pés. Relaxa os pés, articulação dos dedos dos pés, solado dos pés. Sente a superfície em que está encostado, em que toca os seus pés. Relaxa o tornozelo. Relaxa a panturrilha, toda a musculatura em volta da panturrilha. Relaxa as articulações dos joelhos. Relaxa a musculatura da coxa, a parte de cima, a parte de baixo. Relaxa as nádegas. Relaxa a barriga. Relaxa as costelas, o peito. Relaxa a lombar, toda a musculatura da lombar. Relaxa a musculatura em volta da coluna, até a parte de cima. Relaxa a musculatura em volta das escápulas. Relaxa as mãos, a articulação dos dedos das mãos, a palma das mãos. Relaxa os punhos. Relaxa a musculatura
do antebraço. Relaxa a articulação dos cotovelos. Relaxa os braços, a musculatura dos braços. Relaxando os ombros. Respira profundamente, solta o ar devagar, relaxando os ombros. Relaxa a nuca. Pescoço, a garganta, as cordas vocais. Vai relaxando a maxilar, a mandíbula. Relaxa os lábios. Relaxa a língua no assoalho da boca. Vai relaxando as bochechas, o nariz, as orelhas. Relaxa os olhos, as pálpebras, as sobrancelhas, a testa. Relaxa o couro cabeludo. Sente o corpo todo relaxado. Agora construindo um campo de força onde cada um está. Visualiza o campo de força com a pirâmide para cima, a pirâmide para baixo. Isolado na chama violeta e dourada, dentro de uma esfera metálica prateada e anéis de aço ao redor, conectando cada campo de força com a egrégora de luz Passala Mater, com o Dr. Fritz e toda a sua falange. Convidando o amparador espiritual de cada um, pedindo permissão ao eu superior de todas as pessoas que estão participando. E agora desdobrando todas as pessoas presentes em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente não definiu quem ia começar a fazer, mas a gente pode começar por quem convidou o outro para fazer. Então, quem convidou o outro faz primeiro no outro, depois o outro faz nele, tá? Então, agora, quero que vocês mentalizem essa pessoa que você convidou para fazer com você. E essa pessoa que foi convidada apenas relaxe, fique tranquila. E a pessoa que convidou mentaliza essa pessoa e começa a tentar enxergar o seu campo energético e verificar se existe alguma energia obsessiva ou qualquer outra coisa de energia intrusa, seja
larva astral ou alguma outra coisa assim. Verifique se existe algum obsessor conectado ao campo energético dessa pessoa. Mesmo que se você não conseguir visualizar isso, tenta sentir, intuir. E agora, depois de você ter encontrado os obsessores, se você não encontrou nenhum, você vai fazer apenas uma limpeza na aura dessa pessoa, no campo astral dessa pessoa. Se você encontra um obsessor ou alguns tipos de obsessores, você vai fazer a quebra de sintonia. Então, você dá o comando mental que você está quebrando a sintonia desses obsessores com a pessoa. Você vai quebrar o vínculo que une eles energeticamente. Deu o comando mental para isso. E depois disso, erga suas mãos e envie energia, a cor prata, violeta e lilás, começando pela prata, depois violeta, depois lilás, para essas entidades. Se precisar, vai fazendo oração mental ou converse com essas entidades. Se você não verificou nenhum obsessor, simplesmente começa a limpeza com essas cores no campo astral da pessoa. Com prata, violeta, lilás. E agora, que você sentir que a energia mais densa desses obsessores foram apaziguadas, você ou pode passar uma energia verde ou mentalizar uma reconstituição de uma forma mais agradável do corpo astral desses seres para eles serem encaminhados, ou você já pode colocar uma energia dourada e rosa para elevar a vibração desses seres para eles serem encaminhados. Se você não viu nada, você só aplica a energia rosa e dourada no campo astral da pessoa. Agora você dá o comando para esses seres serem encaminhados. Então você dá o comando mental mesmo, pede para a espiritualidade levar esses seres. Agora eles já estão melhores, eles já podem ser tratados, continuarem o tratamento no astral ou serem encaminhados
para outras zonas. É interessante visualizar eles sendo levados. Você pode visualizar isso em macas, ou pode visualizar isso, isolar eles dentro de uma pirâmide de proteção e enviar eles aos destinos, né? Ou qualquer outra forma astral onde eles possam ser agrupados e encaminhados. Agora vocês que estavam fazendo essa limpeza, esse encaminhamento energético, os encaminhamentos obsessores, agora vocês simplesmente fiquem receptivos e as outras pessoas que receberam, que foram convidadas, elas agora repetem o mesmo processo. Então agora vocês que receberam, vocês mentalizam a pessoa que acabou de fazer em vocês. Tenta verificar o campo astral dessas pessoas, se tem algum obsessor conectado nesse campo astral. Se você não vê, simplesmente tenta intuir, tenta sentir, né? E quando vocês identificarem, o processo é o mesmo. Dê o comando para quebra de sintonia desses obsessores com a pessoa e energizem essa pessoa, esses obsessores, limpando as energias negativas, né, com a cor prata, violeta e lilás. Se precisar, faça orações mentalmente, converse com esses seres, de forma a ajudá-los. E agora visualize uma aplicação de energia na cor dourada e rosa para esses seres ou no campo astral da pessoa. Se você não verificou nada,
E agora encaminha esses obsessores, visualize eles sendo encaminhados, seja através de uma pirâmide de proteção, ou em marcas, ou acompanhados dos espíritos de luz, dos guias. Agora, agradece e vamos encerrando. Vamos reacoplar todos os participantes em perfeito estado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Podem abrir os olhos, voltando. Tudo bem? Todo mundo? Tudo bem. Tudo bem aqui. Tudo bem aqui também. Tudo bem também. Conseguiram fazer o exercício? Eu consegui, eu não sei se foi coisa da minha cabeça. Normal. Mas depois, se a Dilma quiser, eu falo pra ela. Eu acho que tem algumas coisas pessoais, assim, não sei se ela quer que eu compartilhe. Mas também pode ser coisa da minha cabeça, gente. Liga não. Tudo bem, não é? Então você fala para ela, no pessoal. Eu não consegui ver. O que eu senti foi muito aperto no meu coração. O coração ficou bem apertado. E vi uma coisa prata, mas eu não sei se identificar o que que é, não. Não sei também se é coisa da minha cabeça. Não, tudo bem, gente. Fico preocupado, não, tá? Vocês estão aprendendo. Mas foi só isso, assim. Meu coração ficou mais apertado. E na hora que foi fazer a oração e visualizar as luzes, minha mão, assim, estava saindo bastante energia das mãos. Uhum. Ó, acho que quando eu fiz da Paula, acho que eu posso compartilhar aqui, não é nada assim pessoal. Eu visualizei um homem, mas eu não sei se necessariamente ele era um obsessor, ele estava do lado dela. Não é nenhum rosto assim que eu conheço, não sei se é alguém do convívio dela, alguma coisa. Mas como o exercício era de obsessor, né, imaginei que fosse, emanei energias para ele, nas cores que você falou. E depois eu vi ele sendo encaminhado, duas pessoas, dois homens, estavam vestidos de branco, pegaram assim, ele gentilmente e levaram, sabe? Para algum lugar melhor, algum tratamento. Mas não era nada assim, tipo, que parecia que ele era mal, nada disso, mas ele acompanhou assim, gentilmente eles. Foi tranquilo. E eu vi umas rosas brancas. E aí eu tive uma intuição de entregar para ela. Mas ela estava assim, eu visualizava, né? Ela bem assim, serena, bem calma, com uma luz grande no rosto dela. Foi bem assim, tranquilo. Eu deixei minha intuição levar. Não sei se é minha imaginação, mas eu enxerguei isso. E quando foi para ela fazer em mim, eu me visualizei sentada, mas não sei o que aconteceu.
só senti um aperto muito forte na minha garganta, assim, parecendo que eu queria falar alguma coisa, soltei até tipo um arroto, um negócio assim. Acho que tava alguma coisa saindo da minha garganta, alguma coisa assim. Mas foi tranquilo. Ah, foi bonita, Mariana, obrigada. Na sua, eu também senti esse aperto muito forte na garganta. Eu não sei o que que era, uma vontade de tossir, uma vontade assim, não sei, um aperto. Eu visualizei você sentada, como se fosse num tamborete, numa cadeira, num quarto sozinha, escuro. E você tava um pouco assim, meio desesperada, meio aflita, sabe? Eu não consegui visualizar a questão de obsessor. Eu tinha como se fosse uma presença que eu não consegui identificar. E eu pedi para encaminhar. E aí eu trabalhei você com as cores. Fiz o símbolo, senti de fazer o símbolo do reiki também, do chokurei, de limpar um pouco o espaço. Só que assim, eu não consegui, Rafa, por exemplo, terminar de limpar todo o espaço, ou visualizar que o quarto estava claro, alguma coisa nesse sentido. Amenizou, mas parece que eu não consegui conectar totalmente, sabe? Terminar, não sei o que que aconteceu. Fiz um pouco, mas assim, amenizou, mas não consegui terminar, eu acho. É normal isso? Depende de cada caso. Às vezes precisa de mais limpeza. Ah, entendi. Ai, que legal. Eu tô passando por um momento meio de turbulência. É, acho que vai ajudar, sim. Obrigada, Paulo. Imagina. Quando a Michelle estava fazendo em mim, eu senti umas pontadas de dor na cabeça. Não sei explicar o que que era, mas senti. E quando eu fui fazer nela, eu visualizei alguns, eu imagino, né, que sejam obsessores. Fiz o tratamento com as luzes neles e nela e encaminhei. Eu não tive visão, sentimento assim no corpo mesmo. Só fiz o tratamento e encaminhei. Uhum. A Noelma escreveu aqui. A princípio pareceu meio confuso, mas fiz sobre o campo do Luan, 3 seres. Foi feito o corte de ligação, enviei a chama violeta para transmutar as partes frequentes desses seres do Luan, envolvi esses seres na pirâmide, não enviei para onde deveria, e enviei para onde deveria estar. Depois envolvi no plasma violeta, com a chama violeta queimando principalmente no cardíaco, onde senti mais necessidade. Fiz a limpeza no campo dos chakras, os vi brilhantes e reluzentes em suas cores correspondentes. Beleza. Então, gente, não fica preocupado se é imaginação, se não é, né? Não fica preocupado com isso. Porque no mundo espiritual as coisas são bem diferentes do mundo físico, né? Então, às vezes a gente acha que é imaginação, mas não é. Quando a gente trabalha com energia, é essa coisa mais diferente. A palavra é diferente. Mas com o tempo vai praticando, você vai vendo que isso vira o seu novo normal, né? Então a gente não acredita muito porque isso ainda não está muito normalizado na nossa rotina, mas depois se praticarem, irem praticando, isso faz parte da rotina e vira um novo normal, né? E aí falar sobre essas coisas vai ser super normal. Mas confio em vocês, né? Confio em que vocês verem, que vocês sentirem, né? Tudo tá. E vocês estão fazendo o melhor, né? Fiquem tranquilos que tá tudo certo. Com o tempo vocês vão aprimorando e vai ficando mais normal essas coisas.
Então tá bom. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Rafa, a gente pode treinar esse exercício? Pode, aí vocês podem formar duplas, né? Vocês podem combinar com as pessoas e irem fazendo em dupla. Pode fazer sozinho também, mas é legal fazer em dupla. Tá? E se durante a semana, aí se acontecer alguma coisa, aí vocês me mandam mensagem. Eu posso Mas fazer em alguém Fiquei que preocupada. me peça? Ou ainda não? Só entre nós aqui. melhor treinar entre nós. Beleza. Pois, Fiquei pois preocupada. Se acontecer alguma coisa, o que pode acontecer? Eu acho que eu vou continuar nos básicos. exato. Mas vocês são tranquilos, né? É porque já aconteceu coisa na turma passada, né? Mas é que a pessoa tinha um histórico, assim, bem complicado, né? E aí, mas deu tudo certo. A gente resolve, fica tranquilo. É que, assim, eu não quero incorporar, né? Não gosto, né, da prática, mas eu consigo incorporar. Então, sempre principalmente quando eu vou começar a aula, eu já deixo claro que não vai ter incorporação, eu já deixo tudo certo. Esse é meu único medo, sabe? De não ter controle. Mas nunca aconteceu, assim, de incorporar sem eu permitir nada disso, não. Mas às vezes eu sinto, assim, que quando a gente reúne num propósito, data e hora marcada, parece que fica parecendo que vai ter incorporação, aí fica, não sei, fica aberto o campo, alguma coisa, sabe? Então, a mesma coisa. E depois que eu fiz aquele negocinho lá de tirar os números lá e toda vez saiu 10, o maldito 10, eu comecei, parei de fazer, nem fiz o 7, isso aqui. Já no quarto, no quinto, eu já parei. Mas aqui a gente aqui é um trabalho diferente, é em desdobramento. Eu também sou médio de incorporação, então nunca incorporei na apometria. Sim, é por isso que eu tô gostando da apometria, porque é desdobrado, não tem a incorporação, porque eu sempre tive medo, eu sou medrosa, né? Então, por isso que eu tô gostando, mas antes de começar o nosso encontro, eu já deixo claro que não vai ter incorporação, já deixo a galera avisar. Então, tá certo. É porque toda vez que reúne um grupo de pessoas, principalmente para falar de espiritualidade, meio que fica aceso, né? Uma chama, uma coisa assim. Uhum. Não, faz parte. Mas a gente vai. Você vai se acostumando a não incorporar, né? A trabalhar nessa questão do desdobramento. Eu prefiro, assim, bem melhor. É mais leve, né? Com certeza. Então tá bom. Aí vocês praticam o exercício anterior, né? Se acontecer alguma coisa, vocês podem me chamar. A gente resolve. Tá bom. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite Boa para noite. todo